Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Obrigado pela apresentação. E, como o Carlos mencionou, a apresentação de hoje vai tratar do seguinte tema, que é o índice de área foliar das plantas. Então, a gente vai passar um pouco pela teoria, falar um pouco de como a gente mede o índice de área foliar e as aplicações dessa medida. Então, o programa do seminário de hoje vai passar pela definição do que seria o índice de área foliar. A gente vai mencionar alguns dos fatores que podem alterar esse índice de área foliar, mesmo dentro de uma mesma espécie. Algumas funções dessa variável e também alguns métodos, que é onde a gente vai focar um pouco mais do nosso tempo, de como medir o IAF. E dentro dessa categoria a gente vai separar alguns métodos um pouco mais diretos da medição do IAF e outros métodos alternativos que são indiretos. E por fim a gente vai discutir um pouco em cima da teoria apresentada sobre a decisão de medir ou não o IAF. Então, para a gente poder iniciar essa discussão, a gente vai tentar definir o que seria o índice de área foliar. Então, o índice de área foliar, ou IAF, que é a sigla dele, é definido como a área foliar total, considerando uma das faces das folhas da planta, por unidade de área no solo, a área que ela ocupa no solo. Então, como a gente está tratando de uma divisão de área por área, ela é um parâmetro sem unidade. Então, a gente pode alcançar valores que vão desde 0, que é um solo sem nenhuma cobertura vegetal, até 6 ou 7, com dosséis mais densos, mais fechados. E esses valores eles não têm uma unidade de medida. Então, para entender um pouco melhor o que seria esse índice de área foliar, que na verdade é bastante simples, é como se nós pegássemos uma área onde a gente tem uma população vegetal, delimitasse essa área e tirasse todas as folhas das plantas que ocupam aquela área. Depois de tirar essas folhas, a gente colocasse essas folhas uma do lado da outra, tentando cobrir a área que elas ocupavam, e o número de vezes que a gente conseguir cobrir aquela área vai ser o nosso IAF. Então, nesse exemplo que a gente trouxe, a gente pegou e conseguiu cobrir aquela área que as plantas ocupavam por 2 vezes, utilizando as suas folhas. Então, o nosso IAF nesse exemplo seria de 2. E eu poderia ter pego 1 metro quadrado ou 1 hectare, que como ela é uma medida sem unidade, é só uma relação de cobertura, o índice seria o mesmo, contanto que a gente conseguisse cobrir aquele solo o mesmo número de vezes. Então, agora, alguns fatores que influenciam o índice de área foliar. Então, basicamente, tudo que afeta o desenvolvimento ou o crescimento da planta, a emissão de novas folhas, altera o índice de área foliar, porque é uma medida da cobertura vegetal daquele local. Então, um exemplo de fator que pode influenciar na cobertura vegetal
são as condições químicas, físicas e biológicas do solo. Aqui a gente trouxe um exemplo bastante clássico, uma figura bastante clássica, da lei do mínimo, que a planta, que o desenvolvimento da planta obedece. Então, não importa que a gente tenha uma disponibilidade boa ou suficiente de vários nutrientes, de vários elementos, o crescimento daquela planta vai ser sempre limitado pelo fator mais escasso. Então, se a gente tiver a falta de algum desses elementos, o desenvolvimento da planta não vai atingir o seu máximo. E isso influencia diretamente também no crescimento vegetativo dela, na produção de folhas. Só um exemplo gráfico do fator apresentado, que é a comparação de duas plantas, sendo que uma tinha as condições favoráveis ao crescimento e uma tinha uma limitação de nutrientes, nesse caso do nitrogênio. Então é visível a diferença de cobertura vegetal, de crescimento vegetativo entre as duas plantas. Então, se nós fôssemos medir o IAF desses dois vasos, a planta com uma melhor condição para o seu crescimento teria um IAF maior do que aquela que tinha deficiência. Um outro fator que influencia até diretamente a questão da área foliar são as condições bióticas. Nesse caso da imagem, a gente exemplifica a herbivoria, realmente a destruição direta das folhas, e isso implica numa redução da área foliar do local. Mas outros fatores também influenciam não só a herbivoria, mas também a competição entre plantas que ocupam o mesmo local, e até os estágios sucessionais das plantas que estão ali e que influenciam o crescimento da outra. As condições do microclima do local que a planta ocupa também influencia no desenvolvimento dela, no crescimento dessa planta e no seu desenvolvimento de folhas. Nesse caso, a gente exemplifica a influência da radiação em determinado local, comparando duas plantas com metabolismos diferentes, C4 e C3. Então, a gente pode perceber que existe uma diferença entre plantas com metabolismos diferentes, com tipos de metabolismos diferentes, na incidência da radiação. Então, a radiação ela pode favorecer a taxa fotossintética de algumas plantas mais do que outras, e isso influencia também no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Um outro fator que determina bastante o desenvolvimento de uma planta é a temperatura. Então, as plantas elas costumam ter uma faixa de temperatura ótima, alguns limiares de mínimo e máximo, que determinaria uma taxa de crescimento maior ou menor, e também limiares mais letais, que seria aquele mínimo e máximo, abaixo ou acima dos quais a planta não conseguiria se desenvolver. E a temperatura também influencia plantas com diferentes metabolismos. Então, dependendo do tipo da planta, né, que estiver sendo analisada, ela pode ter um ganho maior ou menor com a variação na temperatura, de acordo com o seu metabolismo também. Então agora a gente vai passar um pouco mais do tempo falando das maneiras de se medir o índice de área foliar.
Então, quando a gente busca medir o IAF, algumas razões podem nos levar a isso. Uma delas seria, mais diretamente, medir o crescimento e a produtividade de determinada planta. Então, a gente quer saber se aquela planta está se desenvolvendo, está no seu crescimento, sua emissão de folhas, em comparação ou não com alguma outra situação. Então, quando a gente tem essa informação de AF, a gente tem a cobertura vegetal de determinado local. Isso também influencia na absorção de luz pelo dossel, porque quanto mais fechado esse dossel, ele consegue interceptar mais a luz solar. A medição de AF também ajuda em estudos fenológicos, por exemplo, aqui no caso de plantas decíduas, aquelas que em determinado momento do ano elas perdem as suas folhas e depois elas voltam a emitir. Então, se a gente tem um monitoramento contínuo desse AF, a gente consegue saber a duração desses eventos, quando se iniciou, quando terminou. O IAF também ajuda na comparação e na avaliação de estruturas dos dosséis das plantas, que, como a gente vai ver daqui a pouquinho, os dosséis elas têm estruturas diferentes. Também ajudam nos cálculos de transpiração das plantas, porque a gente está falando de mais ou menos cobertura vegetal que influencia diretamente a taxa de transpiração. E também na geração de mapas de cobertura vegetal, seja locais ou até mesmo em escalas globais, para a gente saber em quais regiões a gente tem uma cobertura vegetal maior ou menor. Então, dentro dos métodos de se medir o IAF, que a gente vai mencionar aqui na apresentação, a gente tem dois que são um pouco mais diretos, que a gente realmente vai pegar a folha e vai medir a sua área. E também a gente vai mencionar aqui 3 opções que não medem diretamente a folha, mas medem outras características do local e que nos permitem chegar no IAF. Então, começando pelos métodos mais diretos de medição. Nesse método de coleta, a gente retiraria as folhas que estão presas na planta, retira um certo número de folhas e pode fazer, por exemplo, por decalcamento em folhas de acetato e depois passar essa folha em um software para determinar a área que essas folhas ocupam, até mesmo porque muitas das folhas elas têm formatos irregulares que são difíceis de calcular de outra forma. Depois a gente pega esse número de folhas que a gente calculou, a área ocupada pelo software, e desidrata essas folhas para chegar na massa seca. Então, com isso, a gente vai chegar no índice de área foliar específica, que é, em resumo, quantos metros quadrados de folha eu tenho por quilo de massa seca de folha. Então, a gente faz isso com uma amostra das folhas daquele local, e depois a gente consegue extrapolar para toda a área, sem precisar ficar medindo folha a folha, mas só pesando a massa seca de todo o material coletado. E essa taxa ela varia muito entre espécies. Então, aqui a gente trouxe 2 exemplos. Uma espécie que chegou a 33 metros quadrados por quilo de massa seca, e também uma outra espécie que atingiu 5 metros quadrados por quilo de massa seca. Esse estudo, inclusive, foi feito pelo professor Lopes,
que eu tive o prazer de conhecer, inclusive por causa desse seminário. E eu aproveito aqui até para mandar um abraço para ele. Eu sei que ele já não está aqui no Brasil mais, mas se estiver nos assistindo, professor, muito obrigado por permitir que a gente utilizasse os seus dados nessa apresentação. Então, com essa área foliar específica, que é quantos metros quadrados de folha eu tenho por quilo de massa seca da mesma folha, a gente consegue chegar no IAF pesando todas as folhas que a gente coletou em uma determinada área. A vantagem desse método é que ele mede realmente todas as folhas e chega num índice de área foliar mesmo. Então a gente consegue retirar da conta outras estruturas da planta, como galhos, frutos, flores e hastes. E também, como a gente coleta as folhas manualmente, a gente consegue pegar as folhas e separá-las por espécie, mesmo dentro de áreas que tenham diferentes tipos de plantas. E as desvantagens desse método é que ela consegue chegar no índice total da região, do local de estudo, e que ela vai contabilizar todas as folhas, inclusive aquelas que ficam encobertas por outras e que, de uma certa maneira, não contribuem da mesma forma para a fotossíntese, para a transpiração, como as que ficam mais expostas na superfície. Existem também alguns outros métodos atualmente que fazem o mesmo trabalho de medir a área foliar das plantas e que não precisam mais de decalcar as folhas, então elas podem escanear as folhas de maneira direta. E então ou a gente retira essas folhas e coloca no scanner, ou então leva esse scanner e coloca a folha dentro dele, mesmo ainda preso às plantas. Depois ainda, não só ele vai te dar a área foliar, mas alguns desses instrumentos conseguem até fornecer mais informações do que só a área foliar. Lembrando que aqui a gente vai medir diretamente a área foliar, que é um pouco diferente do índice de área foliar, o índice que de maneira geral, vai te dar a ideia de cobertura vegetal do local. E a área foliar é aquela área específica de cada uma das folhas. Um outro método que eu considero um método direto de medição seria por desfolha, que segue o mesmo princípio do método anterior. Então, a gente vai pegar essas folhas, vai secar em estufa, vai medir a área dessas folhas e vai chegar na área específica, na área foliar específica. Que, novamente, é a metragem de folha por massa de matéria seca. A diferença entre esses dois métodos é que no primeiro método a gente retira as folhas da planta e nesse método de desfolha a gente espera que ela derrube sozinha essas folhas. Então é utilizada naquelas plantas decíduas que em determinado momento vão perder naturalmente as suas folhas. Então a gente não retira as folhas da planta, mas coloca armadilhas debaixo para coletar essas folhas que vão caindo ao longo do período de desfolha. Uma vantagem desse método é que ele é não destrutivo, ou seja, a planta ela ia perder as folhas de qualquer forma. E também, fazendo uma separação manual, a gente consegue determinar a contribuição de índice de área foliar por espécie, separando as folhas por espécie também. Como desvantagens, ele também utiliza aquele índice de metros quadrados de folha por massa seca, e que varia de local, data, ano.
exige aquele trabalho de separação das folhas, principalmente se for necessário separar por espécie, e é um método mais demorado, porque a gente espera o próprio ritmo das plantas perderem as suas folhas ao longo do tempo. E agora a gente vai passar um pouco a falar dos métodos de medição indireta do índice de área foliar. Então, os métodos que a gente vai mencionar aqui na apresentação não são todos, mas são alguns, e eles se baseiam no comportamento da luz quando ela atinge o dossel das plantas. Então, resumidamente, a gente pode ter 3 destinos dessa luz quando ela chega na planta. Ela pode chegar na altura do dossel da planta e ultrapassar, chegar abaixo da planta, que seria a luz transmitida. Então, a gente percebe nesse caso que quanto mais baixo o IAF, quanto menos cobertura vegetal, folhas presentes naquela área, maior vai ser a taxa de transmissão dessa luz. Uma maior parte dessa luz que chega na planta vai conseguir atravessar o dossel e atingir o solo embaixo dela. E o contrário se aplica. Se a gente tem uma cobertura vegetal maior, mais presença de folhas em uma determinada área, a tendência é que uma menor quantidade dessa radiação chegue abaixo da planta. A luz, quando chega no dossel, ela também pode ser absorvida. E também, se a gente tem uma menor cobertura vegetal, a gente vai ter uma menor absorção da radiação. Enquanto que se a gente tem mais folhas naquele local, uma maior parte da radiação vai ser absorvida para a realização da fotossíntese, inclusive. E uma terceira parte da radiação que chega nas plantas, ela pode ser refletida de volta para a atmosfera. E nesse caso, a gente vai ver mais para frente, mas que varia de acordo com a faixa, a banda do espectro luminoso que a gente está analisando. Então, se a gente tem uma baixa cobertura vegetal, quantidades similares de radiação na banda do visível e do infravermelho próximo vão ser refletidos. Enquanto que se a gente tiver uma quantidade maior de folhas, ela vai absorver uma maior quantidade de radiação na faixa do visível, que é a faixa que ela usa para fotossíntese. Então, vai ter uma reflectância mais baixa nessa banda. E no infravermelho próximo, vai ter uma reflexão maior. Então, essa questão de absorção ou reflectância, ela tem ligação com 2 fatores, principalmente. A estrutura dessa planta, o ângulo de inserção das folhas, e mais diretamente também a quantidade de folhas presente nesse dossel, e também a faixa do espectro luminoso que a gente está analisando. Então, essa figura traz para a gente uma ideia do espectro luminoso como um todo, desde as ondas mais longas até as ondas mais curtas, e destaca para a gente, no centro, o espectro da luz que é chamado de visível, que vai de 300 a 700 nanômetros, mais ou menos, que é a faixa que a planta utiliza para fotossíntese. Então, primeiro a gente vai tratar da luz que é transmitida através do dossel das plantas, que ajuda a gente em 2 dos métodos de medição de AF que a gente vai trabalhar em seguida. O primeiro método é um método que utiliza uma fotografia, uma imagem hemisférica, tirada de baixo para cima, olhando para o dossel da planta. Então, a gente precisa de equipamentos específicos que consigam tirar essa imagem hemisférica.
E depois a gente analisa essas imagens pela diferença de luz e sombra para tentar calcular, entre outros fatores, o índice de área foliar. Então, como desvantagens, a gente tem que esse sistema ele não pode ter o sol no momento, no campo de visão da fotografia, no momento da tirada da imagem. E é preferível também a eliminação de nuvens. Também é um método subjetivo, porque normalmente a gente define os limiares de claro e escuro para fazer essa separação do que está aparecendo na imagem, se é céu ou se é planta. E a limitação também para análise de alguns dosséis de plantas mais baixas, porque a gente precisa ser capaz de colocar um equipamento de fotografia embaixo do dossel da planta para fazer a imagem olhando para cima. E tem algumas plantas que tem o dossel baixo, e ou a gente perderia parte desse dossel na imagem, ou ela como um todo. E como vantagem desse sistema, é um sistema que ajuda principalmente quando as plantas têm o dossel mais alto, que fica difícil de fazer de outra forma, de uma forma direta, ou utilizando algum outro método indireto. Então, a gente consegue colocar essa máquina embaixo, tirar a imagem do dossel todo. E também é um sistema que fornece mais informações do que somente o índice de área foliar. Então, por exemplo, aqui a gente colocou que a gente consegue determinar o caminho que o Sol faz ao longo do dia, e que ajuda para a gente determinar a incidência de radiação nas plantas abaixo desse dossel. Então, aqui é um exemplo de uma imagem tirada para esse fim. Então, a gente consegue ver algumas das características desse tipo de trabalho. Então, nesse caso, o Sol ele estava presente na hora da imagem, e a gente percebe que ele acaba clareando um pouco a área ao redor dele, que poderia ter algum tipo de planta, mas aqui ela não apareceria por causa dessa iluminação do Sol. Uma outra dificuldade apresentada aqui seria essa diferença de cor e iluminação entre áreas com nuvens e as áreas de céu aberto. Então, precisaria, de alguma forma, determinar essas duas áreas como sendo áreas de céu aberto, para acabar não contabilizando como folha alguma dessas duas áreas. E também essa diferença de coloração entre partes, entre as mesmas partes da planta, por exemplo, mas que tem coloração diferente pela incidência da luz. E aqui é o exemplo do que a gente comentou anteriormente, que é também outra informação que essas imagens conseguem nos fornecer, que é o caminhar do Sol ao longo do dia. Então, a gente consegue determinar esse rastro que o Sol percorre ao longo do dia, e isso ajuda a gente a determinar índices de incidência de radiação nessas plantas que ficam abaixo dos dosséis, principalmente nessas plantas que ficam abaixo de árvores, de dosséis mais altos. Então a gente consegue saber se vai ter incidência naquele local e quanto tempo duraria. Agora a gente passa para o segundo método, que também utiliza a luz transmitida pelo dossel para calcular o índice de área foliar, que a gente chama de septômetro, porque ele mede a luz que é interceptada pelo dossel da planta. Então, para a gente chegar nessa informação, a gente precisa saber primeiro quanto de radiação que chega no topo do dossel, e depois quanto dessa radiação que chegou realmente atravessou o dossel e chegou embaixo dele. Então ele vai usar essa informação e outras variáveis
para calcular o índice de área foliar do local. Então, normalmente, né, no caso do modelo que a gente vai comentar aqui, que é um septômetro que mede radiação par, ele vai medir a radiação que chega e que atravessa o dossel, mas não a radiação global, sim a radiação importante para a planta, que é a faixa visível, então, que é a faixa da radiação que ela utiliza para fotossíntese. E ele vai medir em quantidade em densidade de fluxo de fótons, ou seja, uma quantidade de uma certa energia que passou por determinada área em um período de tempo. Então, para a gente conseguir ter essas informações que ele precisa calcular, se eu quero saber quanto de luz que atravessou do céu, eu preciso saber o quanto que chegou e o quanto que atravessou de fato. Então, a gente precisa posicionar sensores de radiação par em cima do dossel ou fora do dossel, dependendo da possibilidade da área, para que a gente tenha a referência de quanto de radiação que incide na planta e depois, seja simultaneamente ou depois da gente pegar essa referência, a gente pode colocar o sensor par embaixo da planta para saber quanto que atravessou. Então, quando a planta ela é baixa, a gente consegue utilizar simultaneamente um sensor de referência e um sensor embaixo do dossel, ou então fazer em momentos separados, tirar uma referência com o sensor de radiação par em cima da planta ou fora da planta, se a planta for muito alta, e depois tirar a radiação que atravessou o dossel, inclusive com o mesmo sensor de radiação par. Uma outra opção também é deixar um sensor fora do dossel da planta, medindo automaticamente essa referência, o quanto de luz que incide naquele local, e em paralelo a isso a pessoa vai tirando as leituras que atravessam. Depois é só comparar pelo horário das leituras e calcular o índice de área foliar. Então, o septômetro ele utiliza essa informação, que é a taxa de transmissão de radiação, e também utiliza 4 outros fatores que a gente vai comentar um a um agora em seguida. Então, o primeiro é esse coeficiente de transmissão, a luz transmitida de fato, que a gente consegue tirando a leitura abaixo do dossel e acima do dossel. O segundo fator que ele leva em consideração é o ângulo zenite, que é o ângulo que o Sol faz com relação ao ponto diretamente acima do observador. Então, normalmente o que a gente precisa fornecer para esses equipamentos são informações de data, hora e local, que ele vai conseguir determinar o ângulo zenite naquele momento da leitura. Ele também precisa saber essa fração de radiação direta, que é quanto da radiação que vem diretamente do Sol e atinge aquela planta ou aquele equipamento, em comparação com a radiação que acaba vindo de outras fontes, refletindo de outras fontes, inclusive até da nuvem. Então, quando o dia está completamente nublado, a gente pode... Esse fator ele tem menos importância, porque a gente considera que toda a radiação que chega é radiação difusa, e tem mais importância quando o dia está aberto. Então, boa parte da radiação realmente incide diretamente no nosso dossel. Um outro parâmetro que a gente precisa informar, que ajuda na acurácia desse tipo de estudo, é com relação à estrutura do dossel da planta, um parâmetro de distribuição foliar. Então, nesse caso, a gente
basicamente faz uma separação do que é um dossel um pouco mais vertical, onde o ângulo de inserção das plantas é um pouco mais agudo, ou se é um dossel um pouco mais na horizontal. Então aqui a gente tem 3 exemplos de o que seria um dossel um pouco mais vertical, como no caso das cebolas, dosséis mais distribuídos, mais uniformes, e que acabam tendo essa forma um pouco mais esférica, e também dosséis mais na horizontal, como no caso dos morangos. E à medida em que a gente tem essa informação da estrutura do dossel, a gente pode alterar o parâmetro de distribuição foliar no equipamento para melhorar a precisão das leituras. Normalmente a gente encontra alguns dessas referências de parâmetro na literatura, e também a gente pode perceber que mesmo dentro de uma mesma planta, de uma mesma variedade, esse ângulo varia de acordo com a fase do desenvolvimento, por exemplo. E por último, ele utiliza o coeficiente de extinção, que é o quanto da radiação que não é absorvida pelo dossel, e ele leva em consideração o ângulo zenite daquele momento e o ângulo de distribuição foliar. São as duas informações que influenciam nessa radiação no coeficiente de extinção. Tendo todas essas informações, o equipamento ele vai aplicar na equação e vai fornecer o índice de área foliar. A vantagem desse tipo de leitura é que ele é um método não destrutivo, então a gente não precisa tirar as folhas ou derrubar árvores para fazer esse tipo de medição. Ele é preciso. Um equipamento a gente consegue fazer diferentes áreas, também não é um equipamento que fica fixo em um lote. As leituras são instantâneas, apesar que a gente pede, pelo menos, para tirar algumas medidas no mesmo local e fazer a média, mas as leituras são instantâneas e os equipamentos normalmente são portáteis. Como desvantagem, a gente percebeu durante a teoria desse equipamento que a gente precisa de leituras acima e abaixo do dossel. E isso pode ser mais difícil se o dossel ele for mais alto, e também dependendo das condições ambientais. Então, se a gente tem um dia com muitas nuvens, a condição de radiação ela varia muito em questão de segundos. Assim. Então, se a gente não tiver uma referência atualizada em tempo real, pode ficar um pouco mais complicado de tirar a leitura. E por fim, o terceiro método que a gente vai mencionar aqui é baseado na radiação refletida na planta. Então, nesse caso, é o índice NDVI. Ele não é diretamente o índice de área foliar. Então, a gente não vai conseguir, com essa informação, o índice de área foliar. Mas a gente vai ver mais para frente que tem uma relação entre os dois. Então, o índice NDVI é um índice vegetativo, no qual a gente analisa a radiação que chega e que reflete em duas bandas específicas, no vermelho, dentro da faixa do visível, e do infravermelho próximo. Então, aqui é um exemplo da mesma planta em diferentes fases de desenvolvimento, e essas barras representam a banda do espectro luminoso que o NDVI considera. Então, aqui é a faixa do visível, a faixa do vermelho dentro do visível, e a faixa do infravermelho próximo. O que a gente pode perceber aqui é que existe uma grande diferença à medida em que a planta vai desenvolvendo novas folhas. Essa diferença de reflectância no vermelho para o infravermelho próximo vai aumentando, vai criando-se uma diferença
cada vez maior à medida em que o índice vegetativo, que as folhas vão se desenvolvendo. Então aqui a gente tem um exemplo do que seria só a reflectância em um solo sem nenhuma cobertura vegetal, que a reflectância nessas duas bandas, elas ficam bem próximas, e à medida em que a gente vai acrescentando cobertura vegetal na área, vai se criando uma diferença cada vez maior. Isso porque com mais folhas, a planta ela tende a absorver mais radiação nessa faixa, que é a faixa que ela utiliza para fotossíntese, e vai refletir menos. Então, cada vez essa reflectância aqui vai diminuindo. Em compensação, na faixa do infravermelho próximo, ela vai aumentando. Então, uma das formas de se medir o NDVI é utilizando sensores que medem a radiação nessas duas faixas. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de sensor que fica apontado para cima, para pegar o que chega na planta, e depois a gente aponta um sensor para a planta para pegar o quanto dessa radiação que refletiu, bateu na planta e voltou para a atmosfera. E depois a gente normaliza utilizando a reflectância nessas duas bandas para chegar no índice NDVI. Esse é mais um exemplo mostrando uma relação entre o IAF, que em inglês seria o LI, e a reflectância nessas duas faixas. Então, à medida em que a gente tem aqui, por exemplo, a linha preta é um solo com baixa cobertura vegetal. A reflectância no vermelho e no infravermelho próximo, ela tem uma diferença, mas não é tão significativa quanto, por exemplo, em IAFs maiores, com maior número de cobertura vegetal. Então, essa diferença, esse gap aqui vai aumentando cada vez mais. E esse é um gráfico que mostra a relação que existe. Aqui é uma planta decídua, daquelas que em certo momento do ano perde essas folhas. Então, a gente percebe que, apesar do NDVI não te informar o valor numérico do índice de área foliar, existe uma relação bastante próxima entre o NDVI e o IAF. Então, à medida em que o IAF vai aumentando, o NDVI também vai aumentando, e à medida em que vai se perdendo as folhas, o NDVI também vai caindo. Isso porque o NDVI ele é um valor numérico que fica dentro de uma escala de -1 a 1. Então, quando o solo ele não tem cobertura vegetal, a tendência é ficar próxima do zero. À medida em que a gente vai aumentando a cobertura vegetal, esse índice vai se aproximando mais do 1. E números negativos representam outros tipos de superfícies, por exemplo, a água. Então, uma limitação desse sistema é a sua sensibilidade em IAFs maiores. Então, à medida em que a gente vai aumentando o número de folhas em uma determinada área, essas folhas vão se recobrindo. E mesmo que essas folhas estejam presentes lá embaixo, ela não vai ter influência na reflectância da radiação que bate na folha e volta para o sensor. Então, em altos índices de área foliar, o sensor ele pode acabar perdendo a sua sensibilidade por essa razão, porque as folhas de baixo não vão alterar a reflectância da faixa do vermelho e do infravermelho próximo. Em compensação também, existe uma diferença de contribuição dessas folhas. Mesmo que elas não estejam sendo contabilizadas aqui embaixo, a contribuição delas na questão da fotossíntese, por exemplo, é diferente daquela que está exposta à radiação solar. Então, como vantagens, ele é um método também não destrutivo. Esse é só um dos modelos que a gente tem para medição de NDVI, que é um método mais imóvel, mais fixo. Ele é um método preciso, relativamente barato, e como eu te disse, existem essas opções que podem ser deixadas no campo, instaladas
em um poste fixo e monitorando um determinado local por todo o ciclo da cultura. Mas também tem alguns equipamentos móveis para a realização desses estudos. O índice NDVI é muito utilizado em agricultura de precisão. A gente esteve presente no Combap no mês passado, que era o Congresso de Agricultura de Precisão, e a gente percebeu muitos estudos que se utilizavam desse índice, seja por satélites ou por equipamentos de uma escala mais local, mas que é um índice bastante popular agora, que a gente está investindo um pouco mais em agricultura de precisão. Como desvantagens, existe a dificuldade em AFs muito altos. Para esses tipos de sensores que são fixos, existe a possibilidade agora também de, inclusive, colocar em drones. Então, a tecnologia vai tentando suprir essas desvantagens. E também, no caso dessas instalações permanentes, em plantas muito altas, a gente precisa ter esse sensor voltado para a planta para pegar a refletida. Isso acaba dificultando um pouco a instalação. E para terminar a nossa discussão, depois de falar um pouco do índice de área foliar, eu queria deixar alguns pontos aqui para a gente refletir da necessidade ou não de se medir o índice de área foliar. Então, a gente pode pensar que precisa dessa informação ou não, e normalmente um outro sistema acaba suprindo a nossa necessidade. Então, a primeira pergunta é bem direta: se a gente realmente precisa medir o IAF. Então, eu preciso saber aquele número, aquele valor absoluto mesmo da cobertura vegetal, ou eu preciso só de uma informação, de uma referência, se existe um crescimento vegetativo ou não? Então, nesse caso, a gente pode até considerar: eu preciso do IAF ou um índice NDVI que me forneça um grau de cobertura já seria o suficiente. Se o IAF é o único parâmetro que eu busco, então, se for só isso, eu posso fazer utilizando determinadas metodologias. Se eu preciso de outras informações, como a gente viu no caso da foto hemisférica, que nos dá outras informações. Então, isso também é bastante importante na hora de decidir o método de monitoramento do IAF que a gente busca. Se o dossel que eu vou analisar é alto ou baixo, isso ajuda bastante na escolha do método, porque existem métodos que são mais fáceis ou mais difíceis de aplicar, dependendo da altura do dossel, e também até que podem impossibilitar o uso de determinado método. Se eu preciso também do IAF separado por espécie, então existem esses métodos indiretos que a gente mencionou, que vão acabar fazendo um IAF geral da nossa área, e não necessariamente vai te dar a contribuição da cobertura vegetal separada por espécie que compõe aquela comunidade, aquela população. Se eu preciso também de um monitoramento do IAF de maneira contínua, daquelas que eu monitoro ao longo do ciclo da cultura, ou se leituras pontuais para mim já são suficientes. Se a minha área ela é mais homogênea, se ela tem, principalmente nas culturas agrícolas, se elas têm uma só variedade, ou se é um bosque, por exemplo, um ambiente mais natural que tem a presença de diferentes espécies. E, por fim, se eu preciso, de fato, do IAF, que é aquele valor numérico mesmo de cobertura vegetal, ou se uma aproximação temporal já me é suficiente. Aqui, voltando também no caso do NDVI. Se só uma observação de crescimento ou não já me é suficiente.
Então a gente chegou ao fim da nossa apresentação. Eu queria novamente agradecer a presença de todos. Ficam aqui os nossos contatos, telefone, e-mail. Se, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação sobre o nosso material, sobre a nossa forma de apresentação. E eu abro agora o tempo para as nossas perguntas e respostas.